Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, e eu estou aqui para, juntamente com os irmãos, estudarmos um texto escrito pelo pastor Farley Monteiro Filho, cujo nome é Aprendendo a Lidar com o Luto. Obviamente que nós não podemos deixar de nos lembrar que hoje é o dia 2 de novembro, né? É o dia de finados. E esse texto que nós vamos estudar é bastante oportuno para a data, né? Vem nos ensinar coisas bastante oportunas. Então eu vou pedir aos irmãos que nós possamos começar orando, pedindo para que Ele possa nos ensinar como lidar com o luto, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque Tu estás sempre conosco e Tu podes nos ensinar lições que poderão ser usadas uma vida inteira e compartilhadas. Ensina-nos, Senhor, a lidar com o luto, ensina-nos a ensinar as pessoas a lidar com o luto também. Que a Tua palavra possa entrar no nosso coração e possa nos trazer condições, não só de viver o dia de hoje, mas de compartilhar. É isso que nós pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 e 24. Bom, para aqueles que não têm familiaridade com a Bíblia, então o que aconteceu? O rei Davi, ele cometeu um grave pecado, né? Ele acabou adulterando, acabou mandando o amigo dele para a linha de frente na guerra, de forma que ele morreu, para que ele pudesse, então, se livrar da vergonha de ter adulterado com a mulher de Urias. E agora nós estamos aqui nessa situação. Urias já tinha morrido, a esposa dele tinha ficado grávida, Davi a levou para o seu palácio, e Natã, o profeta, então advertiu do seu pecado, de forma que Davi se arrependeu amargamente, né? E reconheceu e pediu perdão. E aí Natã disse que o Senhor teve misericórdia de Davi, o perdoou, e disse que ele não iria morrer, mas o que ia acontecer era muito triste, porque o filho que a Betseba estava esperando iria morrer, que era o filho de Davi. Então, é aqui que começa a nossa leitura, né? Depois que Natã, o profeta, né, voltou para casa, depois que ele tinha anunciado a Davi que ele não ia morrer, que Deus tinha perdoado, mas que o filho dele iria morrer, então depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente? Disseram: se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer? Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e orei porque pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então, Davi consolou Batseba, sua mulher, e teve relações com ela. Batseba engravidou e deu à luz a um filho, a quem Davi chamou
Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã dizendo que o menino devia se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Amém? Bem, então, aprendendo a lidar com o luto. A gente vai escolher aqui, o irmão Farley, né, escolheu o versículo 20 para ser o nosso versículo aqui para nos ensinar. E diz assim: então Davi levantou-se do chão, lavou, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Então, irmãos, hoje é o dia de finados, né? O dia dos mortos. É um dia que não dá para não se lembrar das pessoas que já morreram, né? Logicamente, a gente se lembra dos nossos entes queridos, das pessoas que nós amamos sempre. Mas no dia de finados, sempre nos vem à memória, né? Mesmo que a gente tenha Cristo no nosso coração e a gente tenha em Cristo a esperança diante da morte, isso nunca vai impedir da gente de viver o luto. Por quê? Porque o luto vai estar sempre relacionado à vivência de uma perda. Eu me lembro nitidamente, faz 15 anos que a minha mãe faleceu. 15 anos, ela morreu em junho. Eu me lembro disso, faz tanto tempo, mas especialmente em junho eu me lembro dela, né, dos detalhes da sua morte. E agora, no dia de finados, não tem como não se lembrar, né? A gente acaba lembrando de muitas pessoas. E eu me lembro que quando eu era adolescente, a gente ia aos cemitérios, levar uma palavra de conforto. E os cemitérios assim, ó, de gente, porque muitas pessoas vão aos cemitérios nesse dia, né? Eu não tenho o hábito, eu não vou, eu entendo que a minha mãe especificamente já não tá mais lá, né? Mas sim, muitas pessoas vão lá levarem flores, homenagear, orar, enfim. A gente viveu uma perda e no dia de finados, no dia dos mortos, é impossível não se lembrar disso, né? Mas, assim, o luto, ele não é um processo igual para todo mundo. Cada um vive de um jeito, né? Tem gente que demora anos para se livrar do luto, outras resolvem mais rápido, né? Mas, em geral, o luto, né, sob o ponto de vista da psicologia, ele é marcado por algumas fases. Primeiro, a pessoa nega, ela não se conforma que a pessoa morreu, é aquela fase da negação. Depois, muitas vezes, a pessoa fica com raiva de Deus, raiva da situação, raiva da pessoa, como que ela pôde morrer, eu tinha mais o que falar. Depois ela tenta barganhar, não, mas e se, mas a pessoa não vai voltar. Depois ela fica assim, triste, né? E finalmente aceita o fato de que realmente a pessoa que ela amava se foi. Então são essas as fases, né, que marcam, em geral, um luto, né? E é importante dizer que a dor, ela vai sendo amenizada e vai diminuindo na medida que a pessoa que perdeu alguém especial vai enxergando a realidade do jeito que ela é, né? Mesmo que ela seja muito dura, ela vai percebendo e aí ela vai trazendo um novo significado para a vida, para a sua vida, né? Depois dessa perda, né? Então, por exemplo, no meu caso, né? Eu falo do meu caso porque eu posso falar com propriedade. A minha vida antes da minha mãe era de um jeito e depois que ela foi de outro jeito. Então eu ressignifiquei algumas coisas. Então logo que ela morreu eu não consegui ir na feira, por exemplo, porque a gente ia à feira juntas. E eu vi o peixeiro, sabia que a minha mãe conversava com o peixeiro, a moça que vende tomate, enfim. Então muitas coisas eu tive que superar para entender que ela já tinha ido e eu tinha que fazer agora de forma diferente, né? E o que aconteceu aqui com o rei Davi? A mesma coisa, quando o filho dele ficou doente, só de pensar no fato de que o bebezinho poderia morrer, gente, ele já começou sofrendo. Ele começou a viver o luto, porque na verdade ele tinha esperança, mas ele sabia que o bebê ia morrer, né? E ele nem quis comer, não queria, ele estava sofrendo demais.
Mas aí depois que a morte do menino chegou, depois que o menino faleceu, Davi pôde ressignificar aquele momento. E ele foi ao templo e até adorou a Deus, né? Então, diante do luto, é importante a gente se permitir sentir a dor, né? Muitas pessoas estão vivendo lutos recentes, né? Quantas vidas foram ceifadas durante a pandemia? Então é importante sentir a dor, a tristeza, todas as emoções que vierem no dia de hoje, elas devem ser sentidas, elas devem ser cuidadas, né? Porque não dá para esconder que a gente está triste, né? É sentindo tudo isso, essas emoções, e não lutando contra as coisas que a gente está sentindo, é que nós vamos superar essa perda, esse luto. Vai por mim, é assim. Também é fundamental o quê? Fortalecer a fé em Cristo, em Jesus Cristo. Por quê? O consolo vem do Espírito Santo, o consolo vem de Deus, Ele é o conforto, né? Ele que vai ministrar no nosso coração. E lógico, a gente não pode abrir mão das pessoas que a gente ama, né? Dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos, enfim, do nosso orientador espiritual, seja pastor, padre, enfim. A gente não pode abrir mão nunca das pessoas que estão ao nosso redor. Então você tem que ter isso em mente. Olha, gente, você não precisa passar por isso sozinho. E aqui eu vou até colocar uma parte. Existe um aplicativo, existe pessoas que fazem parte de uma missão chamada Touch Mission, que são pessoas disponíveis para ouvirem outras pessoas. Então, se você depois quiser saber o nome do aplicativo e tal, eu vou colocar lá embaixo nos comentários. O que acontece? Se você está sofrendo muito, quer ser ouvido por alguém, você pode entrar nesse site e falar com conselheiros da paz. Eles vão ouvir você e estarão atentos para te ajudar naquilo que for necessário. Estão disponíveis ali para ouvir. É como o CVV, só que é um CVV voltado para as coisas de Deus, né? São pessoas que vão direcionar você para consolo aqui, ó, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, lembra, você não precisa passar por isso sozinho. Se você precisa ser ouvido, há quem vai te ouvir. Ou é o seu familiar, o seu amigo, o seu irmão, ou então você pode entrar em contato com os Conselheiros da Paz. Coloca lá no site Conselheiros da Paz e você vai ser atendido por alguém. Touch Peace. Bom, é necessário ainda aceitar nossa impotência diante da morte, né? A gente não tem o que fazer. Quando ela chega, nós só podemos aceitar. E o que a gente pode fazer além disso? É focar naquilo que foi bom, naquilo que foi agradável, nos momentos de felicidade, de forma que essas lembranças elas possam ser maiores que os sentimentos negativos que possam vir a ocorrer, né, dos últimos momentos. Muitas vezes eu pensava assim, né, quando a minha mãe foi embora: poxa, por que eu não falei isso, por que eu não falei aquilo, por que eu não perguntei isso, por que eu não perguntei aquilo? Mas não adianta, já foi. O importante é se lembrar como a gente se divertiu, como a gente se amou, como a gente faz coisas juntas. Enfim, é possível superar o luto se você aprender a lidar com ele. Em Jesus Cristo todas as coisas se transformam, tá bom, irmãos? Nosso manancial termina assim, ó: permita-se sentir as emoções que chegam com o luto. É sentindo-as, não lutando contra elas, que se supera a perda, tá bom? Bom, irmãos, então eu vou terminar dizendo que o abraço é o encontro de dois corações, por isso que eu vou deixar o meu abraço de urso, ó, lembrando que ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que sabemos como lidar com o luto e podemos compartilhar isso com outras pessoas, o abraço é super mega possível, tá bom, irmãos? Quero também que vocês se lembrem do Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem, que é: confia em Jesus.